profissão de dentista, ela é uma linda profissão. É de primeira necessidade para a sociedade, né? Todo mundo precisa de um dentista. Todo mundo, independente de classe social, independente se tem ou não dente, né? Idade, todo mundo precisa de dentista. É algo verdadeiramente democrático. Mas é uma profissão pro dentista executar que é extremamente desgastante. Desgastante do ponto de vista físico, né, porque o dentista tem que atender cada um dos pacientes sentado ali no mocho, naquela posição, e aí dá dor nas costas, uma série de desgastes físicos na rotina de atendimento, e psicológico também, né, lidando com diversos casos clínicos todos os dias, né, tu lida com as dores do paciente, né, expectativas e tal, e isso vai desgastando muito o dentista na sua rotina de trabalho, né. E isso tem feito muitos dentistas que eu conheço, né, sejam eles dentistas colegas ou dentistas mentorados das mentorias que eu dou, ou dentistas alunos de curso de gestão de clínicas que eu normalmente dou, eu tenho notado esse fato incomodando a rotina deles. Porque o fato é o seguinte: cada real que o dentista fatura, né, no dentista trabalhando naquele seu modelo tradicional, com o seu consultório, cada real que ele fatura, ele efetivamente tem que sentar e atender por ele. Então, é algo assim que torna o dentista totalmente dependente da sua própria mão de obra. Então, eu ouvi alguns dentistas assim falando assim que se sentem escravizados pelo próprio trabalho, né, porque eles precisam aumentar seu faturamento, sustentar suas famílias, aí precisam atender cada vez mais pacientes, e aí vão entrando naquela roda viva, né, atendendo e não param, e aí tem mais contas, não param de atender, e aí vão ficando mais cansados, e aí tem que virar o olho e continuar atendendo, né, e eu vi relatos, né, como esse que eu te falei, que os dentistas se sentem escravos do seu trabalho. Eu vi outros relatos, como um dentista esses dias que falou para mim: cara, eu não tenho um negócio, eu sou o negócio, né? E vendo isso, eu percebo que é necessária uma solução para o dentista nessa situação, né? Porque depois a tendência natural é que ele vá diminuindo seu ritmo, né? Que ele consiga ganhar mais, trabalhar menos, não só pela questão de aumentar a sua hora clínica, né, porque era a forma como o dentista tradicionalmente arruma um jeito de trabalhar menos, aumentando a sua hora clínica e atendendo menos pacientes. Só que hoje, com a concorrência, isso fica muito mais difícil, né? Antigamente o dentista eram poucas pessoas, então o dentista podia se dar esse luxo. Os poucos que conseguiam se especializar muito, eles conseguiam aumentar o valor da sua mão de obra, né, e conseguir aumentar o valor da sua hora clínica. Mas hoje tem muitos outros dentistas, né, que são especialistas, que são bons também, estão disputando o mercado, e aí vai ficando cada vez mais difícil fazer esse tipo de coisa. E aí, como o mercado está num nível de complexidade maior, exigem que a gente pense novas soluções para poder diminuir o ritmo de atendimento de um dentista, e também para ele construir um futuro, né, onde ele possa pensar o negócio dele, né? Para você construir um futuro onde você possa pensar o seu próprio negócio, né? Não ficar só na linha de frente, né? Porque o que acontece é que hoje você está na linha de frente com o seu consultório, no operacional, e aí fica muito difícil de crescer dessa forma. Aí você se desgasta e fica com o seu faturamento totalmente limitado ao quanto você pode atender. E aí, você não tem, no final das contas, você não tem nem energia, no final do dia você não tem nem energia para poder aproveitar o dinheiro que você está ganhando. Sem contar que não consegue tirar férias, não consegue folgar, não consegue fazer uma série de coisas, né, sem prejudicar o seu faturamento. Então, visto essa situação, essa necessidade, eu resolvi montar essa aula aqui para te ensinar, te dar uma noção
de que existe uma saída sim. Existe uma forma em que você pode deixar o seu consultório faturando sozinho, sem depender exclusivamente do seu atendimento. E isso vai te levar para um outro nível de vida, para uma outra realidade. Tá? Eu tenho alguns dentistas mentorados que pediram esse serviço para mim, para eu ajudá-los a deixar o consultório dessa forma, que à medida que vai acontecendo, eles vão ficando encantados com o fato de estarem conseguindo ganhar um dinheiro sem eles estarem atendendo. E é aí que muda a chave. E por que eu posso falar isso? Porque eu fiz isso com a minha carreira. Né? Eu sou dentista de formação, só que eu nunca gostei de atender efetivamente. Eu não me identificava com a parte clínica da odontologia. Fiz especializações, atendi e tal, mas eu nunca me realizava ali. Então eu tive que arrumar um jeito de sobreviver dentro da odontologia. E eu consegui dessa forma. Eu tive clínicas e eu atuei como gestor, como empresário, montando equipe e atendendo, sem precisar atender. Então eu consegui fazer esse esquema para a minha própria sobrevivência. E agora eu vejo que isso se encaixa perfeitamente na necessidade dos colegas dentistas que estão no atendimento. Sejam aqueles que gostam do que estão atendendo, que querem se concentrar na especialidade que escolheram para atuar, ou sejam aqueles que eram como eu também, que não gostam de atender, né? que queriam se desgarrar um pouco e focar mais nessa área empresarial. Então é isso que eu vou falar, tá? Para você hoje, né? Para você começar a ter uma noção de como que pode mudar a sua vida, deixando o seu consultório faturando sozinho, sem depender exclusivamente do seu atendimento. Bom, o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente tem que organizar na nossa mente é que a gente vai precisar de alguns pré-requisitos, tá? Para poder fazer essa transição, essa transformação. Tá? Primeiro ponto é que a gente vai precisar de uma equipe. Tá? Porque se você não vai fazer o atendimento completo, né, você precisa de uma equipe para atender no seu lugar, nas especialidades que você desejar não atender, ou no caso que você não escolha não atender nenhuma, para atender todas as especialidades. Tá? E trabalhar com equipe é algo que a princípio parece fácil, mas na prática vão surgindo outras questões que vão exigindo que você se aprimore em trabalhar com a equipe, porque a equipe envolve pessoas. Né? E os dentistas que eu tenho mentorado, assim, eu vejo que eles têm uma dificuldade, principalmente em relação a estar pegado aos pacientes, com medo de colocar outros dentistas para atender os seus pacientes. Então, é um processo também de se desgarrar disso aí, tá? De delegar esse tipo de atendimento e você sair e gerir essa equipe. Esse é o ponto. A equipe, ela não vai ser só formada e pronto, está resolvido o problema. Alguém vai ter que gerenciar essa equipe. E no caso, nessa primeira etapa, você vai gerenciar essa equipe. Porque você conhece a sua clínica, você conhece seus pacientes, você tem conhecimento técnico odontológico, né? Então você tem moral e capacidade de poder gerenciar uma equipe de dentistas. Né? É um raciocínio básico. Se você é dentista, dá para colocar, um dentista para gerenciar uma equipe de cozinheiros? Não. Assim como não dá para colocar um cozinheiro para gerenciar uma equipe de dentistas. Não, para gerenciar uma equipe de dentistas tem que ser um dentista. Tá? Para poder falar a mesma linguagem, para poder tomar as decisões certas diante das situações que vão acontecendo. Tá? O segundo ponto que tem que ser levado em consideração aqui é que vai ser feita uma transição. Tá? Você, supondo aqui que você tem o seu consultório, né, e você atende os seus pacientes, faz tudo neles, ou faz a maioria dos procedimentos. Você se acostumou não só você, como você, os seus pacientes, a sua equipe, né, se caso seja só você e a sua secretária, vocês se acostumaram a estar vivendo dessa forma, nesse ambiente onde só você opera, só você atende. Tá? Para fazer essa mudança, todos vão ter que
entrar nessa transição. Todos vão ter que passar por essa transição, se adaptar. E é um papel seu suavizar essa transição, para que não seja traumática para todo mundo. Tá? Você vai ter que inserir na rotina de atendimento a sua equipe agora. Tá? E para inserir isso, o primeiro entrave que você vai ter são os próprios pacientes. Os pacientes, eles são acostumados a serem atendidos por você. Eles estão indo na clínica por causa de você. E aí eles vão, e assim que eles chegarem, você vai começar a encaminhar para outros dentistas. Então, o seu papel a gente vai ver mais à frente como é que faz isso, mas você vai ter que suavizar essa transição, para que o paciente, para que não perca o paciente, né? Para que ele não sinta o impacto dessa transição e resolva querer procurar um outro dentista por conta disso. Tá? Outra coisa que você vai ter que gerenciar nessa transição é o seu ganho mensal. Todo o seu ganho mensal está baseado na sua produção. A partir do momento que você contrata uma equipe de dentista para ser atendido, eles vão levar boa parte desse faturamento. Tá? Então, se você simplesmente não fizer transição nenhuma e já passar tudo para a equipe, supondo que todos os pacientes fiquem em equipe, vai reduzir muito o quanto vai sobrar para você. Porque antes quem estava executando a mão de obra era você. Agora você vai ter que pagar para alguém executar, ou seja, é um custo maior. Tá? Então esse custo maior tem que ser compensado. Tá? E a gente vai ver mais à frente como é que faz para compensar isso. Tá? E a terceira coisa é preparar a estrutura, tá? Para essa mudança. Porque automaticamente, quando você vai abrir para a equipe, vai ter uma série de coisas que você vai fazer que vai aumentar, vai mudar não só a dinâmica do funcionamento da clínica, porque vão ter mais dentistas circulando, então a sua secretária vai mudar a dinâmica com ela, porque antes era só você e ela entrosados, agora vai vir outros dentistas, pode ter um aumento de movimento, então a sua sala de espera pode não estar preparada para isso. Você pode precisar aumentar a sua estrutura, colocar mais um equipo, tá? Então você já tem que estar meio planejado para essa mudança. Ou seja, você vai passar, fazendo essa mudança, você vai passar de dentista tradicional no seu consultório para um empresário. Um empresário que tem uma empresa que fornece atendimento odontológico. Tá? E aí tem um nível de complexidade maior, porque está envolvendo outras pessoas atendendo. Outras pessoas estão atendendo em seu nome. Tá? E isso muda toda a clínica. Tá? Bom, visto esses pré-requisitos, vamos começar aqui a falar sobre mais na prática, sobre quais são os passos que você tem que dar para começar a iniciar essa transição. Tá? Para você começar a fazer na prática mesmo essa transição. Primeira coisa que você tem que ver, tá? São definir quais são as especialidades que serão atendidas na sua clínica. Tá? E para você definir isso, o primeiro passo, dentro desse primeiro passo, o primeiro passo é você decidir qual é a especialidade que você quer atender. Ou se você realmente quer atender. Tá? E aí é importante, primeiramente, essa definição, mas ela não é uma definição assim que ela é permanente. Você pode decidir agora atender uma especialidade para manter o seu ganho mensal e lá na frente, depois que a coisa já estiver andando, você sair do atendimento. Nada impede. Tá? Inclusive eu até acho interessante esse formato para que não cause tanto impacto enquanto você vai efetivamente ganhar no fim de cada mês. Tá? Então vamos por um exemplo prático aqui. Vamos dizer que você é especialista em orto, atende ali seus pacientes de clínica geral, mas, aliás, desculpa, você atende seus pacientes de aparelho, mas você também faz uma geral, faz uma limpeza, faz restauração, faz pério quando eles precisam, né? Faz canal, extração de dente, ou seja, faz tudo. Tá? Todas esses outros tratamentos que não
fazem parte da ortodontia, você pode delegar, você pode montar uma equipe para atender essa demanda. E aí você se concentra mais na ortodontia. Tá? Eu tenho um dentista mentorado em especial que ele está fazendo essa mudança agora. Ele tem a ideia de sair totalmente do atendimento. Só que agora ele resolveu fazer essa transição para não mudar tanto quanto ele está ganhando. Então ele é justamente ortodontista, ele está querendo só atender orto, e aí ele começou trazendo um clínico geral para a clínica dele. Tá? Então ele tem um clínico geral que vai fazer toda a parte de clínica geral que antes ele estava fazendo. Ele vai começar com esse. Dando certo, ele vai começar a botar os outros especialistas. Só que ele já estava colocando um clínico geral que está fazendo especialização em orto, para já à frente ele começar a encaminhar os pacientes dele de orto para esse clínico geral. Percebe como ele já está montando a sua estratégia de saída para fazer essa transição para não mudar tanto quanto ele ganha, né? E para os pacientes também irem se acostumando com a nova dinâmica de funcionamento da clínica, tá? Então é isso. Primeiro defina qual a especialidade que você vai atender, ou se você vai atender, tá? Então se você já atende, eu não acho interessante você já sair abruptamente assim do atendimento, porque vai mudar muito quanto você ganha. Então escolhe a especialidade que você gosta de atender, vai atendendo ela e passa os demais procedimentos que você não quer para a sua equipe, tá? Para não ter que indicar o paciente, né? Porque indicar o paciente para outra, né, encaminhar o paciente para outro dentista ou para outra clínica, você corre risco de ele não voltar mais. Então ele tem que estar sendo resolvido tudo ali na sua clínica, tá? Bom, uma vez definido aqui agora qual a especialidade que você vai atender e quais aquelas que você vai completar com a sua equipe, você precisa passar para o segundo passo, que é preparar o financeiro da sua clínica. Não mais como um consultório simples, amador, ali que você fazia suas contas ali numa matemática básica de padeiro. Realmente organizar o seu financeiro. Por que isso? Porque agora você vai estar recebendo dinheiro de pacientes que você não atendeu. E você vai ter que pagar esses dentistas com esse dinheiro que você recebeu. E você vai receber de formas variadas. Você vai receber à vista, você vai receber no débito, no crédito, parcelado. Então, para poder dar conta disso e poder organizar o pagamento de todo mundo, e pagar certinho, e ter dinheiro para pagar eles, né? Isso tem que estar muito bem organizado. Tá? Por exemplo, se você recebe um pagamento a prazo, né, em 10 vezes, e resolve pagar o dentista que fez esse tratamento em uma vez só, você vai quebrar. Porque você vai pagar à vista algo que você vai demorar 10 meses para receber. Então tudo isso tem que estar organizado. Tá? Vou contar uma pequena história aqui só para exemplificar isso. Tem um outro dentista mentorado que eu estou trabalhando, que ele chegou a ter uma dentista na sua equipe, só que ele não fez essa organização financeira e ele usava assim, ele tinha um financeiro assim desorganizado, como a maioria dos dentistas tem, tipo misturando conta pessoal com conta da clínica, o dinheiro entra, ele já vai pagando as suas próprias contas, paga o seu cartão de crédito, já almoça aqui, já paga a prestação do carro, mistura tudo, né? Aí já vai pagar dental. E no final, aí chegou um mês ali que ele foi se perdendo e ele no final do mês não tinha dinheiro para pagar a dentista que ele contratou. E aí melou toda a relação e teve que voltar para o atendimento. Tá? É totalmente desagradável isso acontecer. Então, antes de botar qualquer pessoa para trabalhar na sua clínica, você tem que estar com esse financeiro organizado. Senão vai dar problema. Tá? E o que eu chamo de organizar o financeiro? Assim, o mais básico que você tem que fazer é um controle financeiro. E dentro do controle, o que é controle financeiro? Aliás, vamos voltar um pouco mais atrás. Controle financeiro é você tá com todo o dinheiro que entra na sua clínica, ele vai estar organizado. Tá? Você ter a organização do que entra, do que sai e do que está sobrando.
para você ter uma leitura melhor do que está acontecendo na sua empresa, uma leitura rápida. Então, quais são os 3 controles financeiros básicos que você precisa ter antes de começar a inserir uma equipe no seu consultório, na sua clínica? Primeiro é o controle de fluxo de caixa, que é o mais básico que tem. Quanto que entra, quanto que sai e o quanto que sobra. Isso você tem que ter para poder avaliar o desempenho da sua clínica como empresa, tá? Dentro de um período de tempo. Se dentro de um período de tempo, vamos dizer mensal, você precisa saber quanto que entrou, quanto que saiu e quanto que sobrou. Aí você consegue ver se a tua clínica está indo bem, se não está, se está faturando bem, se está gastando muito, se está lucrando bastante. E aí poder ajustar e tomar suas decisões lá na frente, tá? De acordo com os números que estão te dando. O segundo controle financeiro que eu recomendo fortemente você ter é o controle de recebimento de parcelas, tá? A grande maioria dos dentistas que eu tenho trabalhado, eles deixam as parcelas no cartão de crédito em adiantamento automático. Ou seja, vendeu em 10 vezes, recebe em uma vez só, adiantado da operadora de cartão. Isso é péssimo, porque a operadora de cartão vai te cobrar caro por isso, porque ela está te emprestando dinheiro, tá? E elas cobram caro mesmo. Então é algo assim, ó, por exemplo, se você vendeu 10 mil em 10 vezes, 10 vezes de 1.000, eles vão depositar na sua conta 8 mil. 2 mil fica pelo valor desse adiantamento que eles estão dando. É muito alto. Tá? É muito alto. Isso, no decorrer de vários tratamentos que você vai vendendo, é muito alto. Então, eu trabalhei assim e eu aconselho você fazer um sacrifício no começo, porque depois ele é muito bem recompensado, de esperar as parcelas caírem. Não adianta, espera elas caírem, que elas vão cair integralmente. Tá? Você esperando elas caírem, com o tempo, vai somando uma quantidade de parcelas mensais tão grande que você já tem recebimentos enormes para receber nos outros meses sem precisar nem vender, porque já foi vendido. Tá? Então é algo assim que se você espera um pouco, faz um sacrifício, lá na frente você tem uma grande quantidade de dinheiro entrando. É como se fosse um segundo caixa para você, tá? Porque vai estar entrando de forma integral e organizando o seu financeiro e equilibrando ele. Tá? Então, para você ter isso, você tem que ter o controle disso. Então, esse é um outro controle financeiro muito, muito importante. Tipo, vendeu lá em 10 vezes de 1.000, coloca lá 1.000 em cada um dos meses que vai entrar. E aí vai botando assim. E aí você vai tendo controle de cada venda que foi feita parcelada, você vai tendo controle nos meses seguintes da soma de parcelas que vão entrar. Tá? E aí você consegue planejar o pagamento dos seus dentistas de forma parcelada também. E até justificar isso para eles, com números embasados, organizados. Tá? Terceiro tipo de controle que você tem que ter é o pagamento dos dentistas. Né? Você vai ter que controlar a produção deles, o que eles produziram e quanto que eles vão ganhar de acordo com a forma de pagamento que você decidiu, que negociou e acertou fazer com eles. Tá? Esse controle, quem vai fazer é você ou a sua secretária, mas ele precisa ser feito. Não dá para deixar na mão do dentista, ele chegar e dizer, tu está me devendo tanto, que aí não funciona. Esse controle tem que estar na sua mão. Vocês podem bater no fim do mês, ver se está batendo, se está tudo certo, mas você tem que ter esse controle na mão. Tá? Então, antes de definir a sua equipe, sair contratando e botar para funcionar, você tem que ter esses 3 controles financeiros e também definir como é que vai ser a remuneração de cada dentista. Né? Ela não precisa ser a mesma para cada um dentista da sua equipe. Né? Mas você tem que definir isso, vai ser por porcentagem, qual vai ser a porcentagem, né? Se vai ser um valor fixo, se por procedimento, se vai ser um fixo mensal,
Você tem que definir isso previamente, tá? Inclusive na hora de poder, para negociar isso com os dentistas que você for estar selecionando para fazer parte da sua equipe, tá? Eu tenho uma aula exclusiva aqui no meu canal do YouTube falando justamente sobre remuneração, como você escolhe a melhor remuneração, tá? Para poder trabalhar com um dentista de equipe. Bom, uma vez que está preparado o financeiro, tá? Que você já definiu a especialidade que você vai atender e quais as outras que vão ser atendidas pelos dentistas da sua equipe, aí você contrata os dentistas, né? Tem formas de você contratar, processo seletivo, né? E você tem que ser criterioso nessa forma, porque essas pessoas vão estar atendendo no seu nome, tá? Não é algo assim de extrema responsabilidade. Então, para eles atenderem no seu nome, você tem que escolher muito bem quem vai estar atendendo no seu nome. Então não pode ser uma coisa assim, eu conheci um dentista tal, vou botar ele já para trabalhar e não vou nem conferir o que ele está fazendo. Não. Existem formas de fazer um processo seletivo mais apurado, para você reduzir esse risco de pegar um dentista mal intencionado ou incompetente mesmo, né? E eu tenho aulas aqui explicando detalhadamente como fazer isso no meu canal do YouTube. E depois que você formou a sua equipe, você tem que distribuir esses pacientes para a sua equipe, porque eles não vão durar muito tempo se a agenda estiver vazia. Então já tem que distribuir. E eu recomendo que você distribua os novos que vierem. Porque os antigos, eles já começaram a ser atendidos por você. Então vai ser muito mais difícil fazer eles aceitarem serem atendidos por outra pessoa, uma vez que já foram atendidos por você. Então você começa a partir dos novos. Então vai fazendo essa transição, não é algo abrupto, vai fazendo essa transição. À medida que os novos já vão sendo atendidos e já vai se configurando essa nova rotina de atendimento, os antigos que vão sendo atendidos por você já vão se acostumando com a presença dos dentistas da equipe e tal, e aí fica até mais fácil com o tempo de você repassar eles para os dentistas da equipe, do que chegar de cara e já falar, já tem um dentista aqui tal, para fazer geral, já vou lá fazer a limpeza com ele e tal. Fica um pouco estranho com os pacientes que já são fiéis seus. E também você já vai ter mais experiência em lidar com a equipe, já vai ter mais experiência, vai ter mais confiança nos dentistas que foram da sua equipe, fica mais fácil de encaminhar seus pacientes depois. Então é isso. Comece distribuindo os novos pacientes que estão vindo para essa equipe sua de dentista, tá? Bom, você conseguindo fazer esse esquema funcionar, vai liberar o seu tempo, porque você vai estar atendendo só a especialidade que você quer atender, ou não atendendo mais, né? Se você conseguir sair da especialidade depois, aliás, se você conseguir sair de boa parte do atendimento, atender só a sua especialidade e depois ainda sair do atendimento da sua especialidade e conseguir delegar isso, vai sobrar muito tempo para você, né? Nas duas opções vai sobrar. E aí é que você vai injetar o seu tempo e a sua energia no seu negócio. Não é ficar em casa, né? Agora você liberou o seu tempo para poder cuidar dele. E o que seria cuidar? Existe uma série de coisas que você precisa fazer, mas eu trouxe aqui 4 coisas básicas para você fazer, tá? A partir do momento que liberou o seu tempo. Um parêntese, antes de eu entrar nas quatro questões básicas. Eu tive muitos alunos dentistas que estavam, né, no meu curso de gestão de clínicas odontológicas, que começaram a fazer o curso, tal, aprenderam, entenderam, só que não, por conta da sua rotina de trabalho intensa, atendendo, não conseguiam ter tempo de colocar nada em prática. E aí, no fim das contas, eles fizeram o curso, sabiam o que tinham que fazer, voltaram para suas vidas e a vida não mudou. Porque ele entrava na rotina de trabalho dele lá, atendendo e tal, e aí chega no final do dia, está cansado, não vai mudar nada. E aí continua fazendo isso.
Então, eu entendi que mais importante do que o dentista saber como fazer uma gestão é ensinar ele a liberar o tempo dele. E é por isso que eu estou passando essa aula dessa forma. O dentista ele precisa liberar o tempo dele para aí começar a gerir a sua clínica como um negócio, né? Para transformar o seu consultório numa empresa. Sem tempo ele não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, voltando aqui. No seu tempo livre agora, que liberou, eu te aconselho a fazer 4 coisas para iniciar a gestão aqui do seu consultório, né, para começar a profissionalizar a gestão do seu consultório. Primeira coisa é atribuir um nome, uma marca para sua clínica. Tá? Por que eu falo isso? Antes, o seu consultório estava conhecido pelo seu nome, né? As pessoas vinham pelo atendimento, pelo seu trabalho, pelo seu atendimento. Quando isso acontece, todo o valor do negócio fica em cima de você, tá? E aí, o dia que você quiser se aposentar ou mais à frente querer vender esse seu negócio, ele não vai valer nada, porque você não consegue garantir para o comprador da sua clínica que os seus pacientes vão continuar com ele, porque os seus pacientes vieram atrás de você, confiam em você. E aí você acaba vendendo seu consultório, sua clínica pelo valor dos equipamentos e da estrutura depreciada. Então é uma perda enorme de dinheiro, porque você vai investindo, né, o seu esforço na construção de negócio, e aí depois de um tempo, né, na hora que você quer se aposentar ou quer parar de trabalhar, ou surge uma outra oportunidade que você precisa do dinheiro, que é vender seu consultório, a gente não sabe, né, a vida é muito variada. Você acaba vendendo por nada. Então, quando você tem uma marca, e o nome da clínica, uma marca, né, uma marca, e você vai associando a qualidade do serviço da sua clínica, principalmente quando você começa a trabalhar com a equipe, a sua marca, os pacientes vão confiando na marca. E eles vão atrás, eles começam a vir atrás da sua clínica por atendimento e falar bem da marca. Assim você se protege contra dentistas que façam parte da sua equipe e queiram abrir o seu próprio consultório e levar seus pacientes. Você se protege contra isso. Um exemplo, tá? Voltando aqui, um exemplo de como isso se protege. Você tem no McDonald's, você tem vários chapeiros fazendo o hambúrguer. Se um daqueles chapeiros sai e monta o lanchonete deles perto do McDonald's, você acha que a maior parte dos consumidores do McDonald's vão deixar de ir no McDonald's para ir na hamburgueria do chapeiro do McDonald's porque achava o sanduíche dele gostoso? Não, os consumidores do McDonald's confiam na marca do McDonald's, eles querem aquilo que pertence ao McDonald's. Então é a mesma coisa, mais ou menos, que acontece em relação à odontologia. Você atribui o valor do atendimento à marca da sua clínica, tá? Então, ela te protege contra um dentista de virar seu concorrente, não, um dentista da sua equipe de virar seu concorrente, e também valoriza o seu negócio ao longo do tempo. Porque se os pacientes estão vindo na sua clínica por conta da confiança na marca da clínica, no decorrer do tempo, a sua marca vai aumentando o valor, né? Porque vai tendo credibilidade, vai tendo cada vez mais pacientes. Aí você tem um ativo de verdade. E aí quando você for vendê-la lá na frente, quando você quiser se aposentar, ou parar de trabalhar, ou querer fazer qualquer negócio, você tem como garantir para o comprador que esses pacientes, que aquele faturamento vindo desses pacientes, vão continuar acontecendo, porque a clínica está funcionando independente de você atender ou não. Os pacientes estão vindo por conta da marca, né, por conta da confiança na gestão da clínica. Então, aí você consegue vender por um valor muito maior. Aí você consegue estabelecer um valor para a sua clínica baseada no faturamento e no lucro que ela dá. Aí você tem ativo, você está vendendo um ativo.
e os equipamentos pouco importam. Tá? Essa aqui é a jogada. Bom, a segunda coisa que você deve investir o seu tempo agora, que está com tempo livre, é na captação de novos pacientes. Né? Agora você tem tempo para captar novos pacientes. E aí tem uma série de ferramentas, principalmente envolvendo o marketing digital, que você pode, agora com o tempo, começar a entender melhor, estudar melhor e agir para captar mais pacientes. Porque o raciocínio é o seguinte, você saiu da cadeira, né, saiu do atendimento, agora você tem que encher, você tem que ser mais útil, mais produtivo. Você vai encher a sua clínica, vai usar o seu tempo para encher a sua clínica com mais pacientes, para esgotar aquela capacidade produtiva, né, a capacidade produtiva de uma equipe ou dois, não seja lá como estiver a sua estrutura. Você esgotando, aí você ganha um faturamento suficiente para investir em mais uma estrutura. E aí ir crescendo o seu negócio. Mais uma cadeira, depois mais uma clínica e aí crescendo o seu negócio. Então aí você começa a usar o seu tempo para captar paciente. E você não capta só na internet, você pode captar na internet, pode captar através de parceria com outros, com empresas, com entidades, e tem até uma série de estratégias de captação de pacientes. Mas você pode se dedicar a isso. Antes você não conseguia. Antes você estava atendendo, aí vinha mais por indicação, ou passava por uma agência de publicidade que estava te entregando um resultado que você não gostava muito e tal, e estava meio desorganizado. Agora você tem tempo para poder organizar isso aí, e isso dá resultado. Tá? Pode ter certeza que dá. Terceira coisa que você pode fazer no seu tempo livre é relacionamento com seus pacientes. Sim, com os pacientes que já são da clínica. Tá? Seja um relacionamento presencial, estando lá no dia a dia, encaminhando pessoalmente os pacientes para os dentistas, querendo saber como é que está o tratamento deles, falando com eles à medida que eles vão chegando e tal, ou seja, fazendo esse meio de campo, ou seja, um relacionamento através do marketing digital mesmo, através de vídeos, você postando vídeos mostrando que está cuidando deles através da sua equipe e impulsionando esses vídeos, ou mandando dicas para os seus pacientes através de vídeos também, em sua lista de WhatsApp, ou através da sua lista de e-mail. Tem uma série de formas de você fazer relacionamento com os pacientes. Mas agora você tem tempo para fazer isso. Antes não, se você atendia o dia inteiro, vai chegar em casa e ainda vai fazer vídeo para os pacientes. Não, aí acaba não fazendo. Aí o seu relacionamento fica resumido a secretária dar parabéns no aniversário, ou quando isso ainda é feito. Tá? Então agora você tem tempo para caprichar nisso aí e fidelizar esses pacientes que já são da clínica. E a quarta coisa que você pode fazer, que na verdade engloba tudo isso, é a gestão do seu negócio. Agora você tem tempo para gerir o seu negócio. E aí começa a sair do operacional, de dentista, para gestor. E o gestor, em última análise, ele é o cara que delega as funções e monitora as funções. A gestão de uma empresa, no caso a gente está falando de clínica, mas de uma empresa, ela está muito bem feita quando o gestor chega, senta na sua cadeira e olha para ver se tem alguma coisa para fazer e vê com ele mesmo assim, não tenho nada para fazer. Quando ele não tem nada para fazer, é que tudo está andando redondinho, é que tudo está funcionando perfeitamente. Agora, quando ele precisa ficar se envolvendo em situações ali, no atendimento do telefone, cobrindo o atendimento do telefone, ou atendendo a paciente na recepção, ou tendo que atender um paciente, quando ele precisa ficar apagando incêndio, a gestão está extremamente mal feita. Tá? A gestão de uma empresa, no caso aqui de uma clínica, está bem feita quando o gestor não tem nada para fazer. E trocando em miúdos é isso. Tá? Porque aí todas as funções estão distribuídas para os colaboradores da empresa, e eles estão sabendo o que fazer. E aí o gestor ele só basicamente monitora e controla. Isso é uma gestão bem feita. Tá? Bom, a partir daí, a partir dos resultados que essa mudança traz para você, resultados de liberação de tempo e resultados financeiros, porque aí você vai estar cuidando do seu negócio. E quando você investe seu tempo cuidando do seu negócio, a lucratividade vem, os resultados vêm. E a partir daí você começa a ter condições de planejar
o crescimento do seu negócio. Você pode planejar, querer montar mais uma cadeira, montar mais duas, aumentar a sua estrutura, pegar a sala do lado e fazer uma clínica enorme, ou montar várias estruturas, franquear a sua clínica, ou você pode decidir montar umas 3, 4 cadeiras, ter uma rendinha boa ali, vendo do atendimento da sua equipe, atender os seus pacientes da especialidade que você quer, né? E nos dias que você quer, no tempo que você quer, e estabilizar a sua vida assim. Ou seja, na verdade, isso tudo vai te dar liberdade de escolher como você vai montar a sua vida a partir daí. Tá? Existem diversas possibilidades. Você pode, assim, vamos dizer que você queira continuar no atendimento. Você querendo continuar no atendimento, você pode muito bem formar um esquema, vamos fazer um exemplo completo. Vamos dizer que você seja especialista em ortodontia. Tá? Vamos dizer, você pode montar toda uma equipe para atender tudo que não faz parte de orto, e você atende ortodontia só 3 vezes por semana, na segunda, quarta e sexta. Tá? E o seu atendimento é um pouco mais demorado, você atende durante 1 hora, se você não quer aquela correria, e você cobra mais caro por isso, porque você é o dono. Você, como dono da clínica, você pode se colocar como astro, e o seu preço ser maior do que o da sua equipe. Você pode, dentro da sua equipe, ter um outro ortodontista que atende mais a correria e tem um preço mais baixo. E você não. Com você, um atendimento mais caprichado, mais elaborado, e você cobra mais, porque você é o dono da clínica, você já vem uma autoridade embutida em você. Quer um exemplo disso, de um outro ramo, para você ver como é possível? Muitos salões de beleza, a dona do salão corta cabelo lá, faz os serviços nas clientes, e com ela é muito mais caro do que com as colaboradoras lá que estão atendendo também as outras clientes. E os pacientes aceitam isso. E não necessariamente a dona é melhor tecnicamente do que as outras colaboradoras, mas existe uma autoridade embutida nela por ela ser a dona e por ela fazer relacionamento, saber fazer relacionamento ali com os seus clientes. Aí os clientes pagam por isso, nem reclamam. Você pode fazer a mesma coisa, o mesmo esquema na sua clínica. Então aí você vai ter, nesse esquema você vai ter, vamos dizer assim, imaginando que é uma equipe, um exemplo, uma clínica de 3 cadeiras. Você vai ter 2 cadeiras trabalhando, faturando para você, sem você estar atendendo. E na terceira cadeira você atende só 3 vezes na semana, mais caro, né, por prazer. E os outros 2 dias também está com a equipe lá atendendo e funcionando. É um esquema de vida bem mais tranquilo do que você ficar no seu consultório ali ralando e atendendo por cada real que você queira faturar. Tá? Isso é só uma das possibilidades, tá? Mas a conclusão aqui é que esse esquema que eu estou propondo de deixar seu consultório faturando sozinho, sem depender exclusivamente do seu atendimento, isso aqui te dá liberdade. Liberdade para você poder construir o seu destino de vida, construir a vida que você quer, do jeito que você quer, sem essa escravização que o seu consultório faz com você. Tá ok? Bom, era isso que eu tinha para dizer, tá? Logicamente que essa aula foram vistos pontos dessa construção de uma forma mais geral. Dentro de cada um dos pontos tem questões específicas para serem trabalhadas, mas antes da gente entrar na especificidade, é muito importante a gente entender a visão geral da onde pode chegar. Tá? Essa aula aqui é para abrir a sua mente de como você pode chegar nisso. De que a sua vida não precisa ficar aqui resumida a você ter que atender por cada real que você fatura. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.